galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, essa primeira semana do segundo turno, Bolsonaro está dando literalmente uma aula de como conseguir apoios. Gente, no dia de ontem foram mais governadores, mais prefeitos, mais deputados, mais senadores e a turma do Lula. Bom, ontem saiu a matéria falando exatamente sobre as dificuldades que o Lula vem tendo na hora, principalmente de mostrar, né, os apoios que ele estaria recebendo. A gente vai comentar bastante sobre isso, mas quero abrir o vídeo hoje falando sobre economia, na verdade, fazendo um comparativo entre Lula e Bolsonaro, não apenas nas políticas econômicas, mas na forma como eles estão comentando sobre o assunto em suas campanhas. O entorno do Lula, né, é assim, algo muito misterioso. O Lula não quer revelar nada, ele até teve uma fala ontem, né, um vídeo que repercutiu, eu acho que repercutiu muito mal, a gente vai comentar sobre isso, trazer mais algumas coisinhas, aí depois a gente começa a falar de Bolsonaro, pra vocês verem o que já tá acontecendo. E tem algumas notícias muito interessantes, eu não quero adiantar, que vão além de certos apoios, pra gente falar quando a gente chegar. Depois eu quero falar de pesquisas, projeto de lei protocolado. Além da CPI do Senado, uma CPI no Rio de Janeiro também pode começar a avançar. E teve uma matéria bem interessante do Matheus Leitão, que acho que é um banho de água fria no Lula, né? E aí depois a gente continua falando do Molusco, que não tá bem das pernas, tá apelando com o Bolsonaro, é mentira pra todo que é lado, inclusive conecta com o quinto tema, que é fake news, só fake news contra Bolsonaro ao longo do dia de ontem, desde questões ligadas à educação, até coisas que o Lula meio que tá tentando esconder, né, do seu passado não tão distante. E por fim, a gente volta a fazer um comparativo Lula e Bolsonaro sobre algumas coisas que aconteceram nos últimos dias e que envolvem na esquerda e direita, e vamos começar que tem muita coisa pra gente comentar e vejam só. A Globo, inclusive, tem um levantamento interessante, mostrar pra vocês que a gente fala de pesquisa, que diz respeito a quanto a Globo andou gastando, né, com algumas pesquisas. Ah, e antes que eu fale algumas coisas, né, coloquei aqui em cima esse QR Code, não é Pix, não é doação, não é nada disso. Esse QR Code, ontem eu tava passando no Twitter e eu vi que o Nicolas, ele falou o seguinte, ó, quer saber das entregas do governo? Quer material de campanha de Bolsonaro, isso, aquilo, outro? Ele deixou um QR Code que é um link, ou seja, até dia 30, né, o último dia aí da coisa, esse QR Code vai estar aqui em cima do vídeo, porque você estiver na roda de amigos, você estiver assim, cara, eu quero trazer uma notícia boa pra mostrar em Bolsonaro, você não sabe onde é que tá o link, você vai lembrar, não, é só abrir o vídeo do Kim aqui rapidinho, bota na TV, você escaneia e você vai estar lá, que é o material que o Nicolas montou, tem muita coisa do governo, tem várias peças aí da campanha de Bolsonaro, então tô deixando aqui, não tô ganhando nada por isso, não é pique nem nada. Tá com dúvida onde achar material da campanha de Bolsonaro? Você sabe, é só abrir o vídeo que tá lá rapidinho, mostra para teus amigos e vamos converter voto. Mas calma lá, vamos voltar. Quem quiser conhecer o meu ministro vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. O Lula não quer fazer nenhum tipo de aceno na área econômica. O que é que o Lula quer esconder? Ou qual seria a justificativa por trás disso? Ele fala o seguinte, ó. Nunca ninguém me pediu para anunciar um ministério antes. É loucura? Alguém imagina que você pode anunciar um time antes? Se eu tenho 10 economistas aqui, eu indico um, eu vou conquistar um e perder 9. Que inteligência é essa? Quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. Fico com muito medo disso daí, né? Mas beleza. Crítico à lei do teto de gastos, Lula também não deu detalhes sobre como será a política de responsabilidade fiscal caso ele seja eleito. Ele fala o seguinte, ó. Para mim, responsabilidade fiscal não tem que estar numa lei, tem que estar na responsabilidade do dirigente. Palavras muito bonitinhas para uma coisa bem simples. Esquece teto de gastos com o Lula. Ele já deixou claro, o Bolo já deixou claro, o plano de governo do PT já deixou claro, petistas já deixaram claro. Cara, esquece isso. O que a Faria Lima tá buscando para o Lula não é responsabilidade fiscal. Eles querem outra coisa. O que eu não sei, né? Mas tem que perguntar. Porque isso aqui não é, tá bem claro. Sobre isso daí, o pessoal do Metrópolis tem o vídeo. Aqui a fala do Lula. E calma lá. Aqui. Você tá falando com um cidadão que já foi candidato a presidente em 89, 94, 98, 2002, 2006. Nunca ninguém me pediu para indicar ministério antes. É loucura alguém imaginar que você pode indicar um... Bom, né, 94 ele perdeu, 98 também.
Esses dois é meio difícil você cobrar, né? Porque é meio coisa. Mas beleza. Aí ele se elege em 2002, aí começa a ter algumas confusões ali, ele acaba se reelegendo no meio da confusão. E depois, né, ele não é mais candidato. Só que o tempo passou e as pessoas começaram a descobrir o que era o PT. Principalmente depois do Mensalão, principalmente depois do Petrolão. Então agora, quando já se sabe o que é o PT, porque eles se vendiam como os grandes paladinos da justiça. Agora o pessoal tem que saber, né? Porque, irmão, depois do Palocci, depois do Disseu, depois de algumas figuras que já viram o sol nascer quadrado, é muito importante que se saiba o que é que o Lula anda planejando. Mas vamos continuar. Antes, olha, se eu tenho 10 economistas aqui, eu indico um, eu vou conquistar um e perder 9. Que inteligência que é essa? Sabe, que loucura que é essa? Se eu tiver um ambientalista aqui importante, eu escolher um, eu perco o restante tudo. Então, primeiro eu tenho que ganhar as eleições. Quando eu ganhar as eleições, eu vou montar o governo. E vou montar o governo não apenas com o meu partido ou com meus aliados aqui. Tem gente de fora que vai participar. E eu fico feliz quando eu vejo economistas importantes, economistas que trabalharam com Fernando Henrique Cardoso, que trabalharam com o Temer, que trabalharam com o Sarney, dedicando o voto à minha candidatura. É porque essas pessoas sabem que eu sou a garantia do exercício democrático desse país e que o meu adversário não é. Tá bom. Agora, sinceramente, quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. E aí eu vou indicar. A gente já fala desses economistas do Lula, né? Armínio Fraga. O PT não deixou claro que caminho seguiria no campo econômico. A justificativa do Armínio Fraga para apoiar o Lula é porque o Lula é a representação da democracia e Bolsonaro não é. Quando eu penso no Armínio Fraga apoiando o Lula e a justificativa dele, eu me sinto um palhaço. Não tem outra explicativa. Um palhaço. Pelo amor de Deus, que... Quem assistiu aquele bate-papo que eu falei diversas vezes, vejam aquele bate-papo que tive lá com o Arthur no Quinto Elemento. Ele falou algumas coisas, ele até conta parte da história do Brasil, como aconteceram algumas coisas, como foi um processo lá atrás, né, que os empréstimos do FMI foram destravados. Assim, sabe que, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Mas beleza. Bolsonaro respondeu ao Lula com a imagem, com algumas palavras que valem mais que 1000 palavras. Aquela cena clássica, né, dos Vingadores, que fala que não, que tem isso, tem aquilo outro, eu dou cambalhota, duplo escarpado, tem um super poder, blá blá blá, nós temos o Hulk. Aí no caso, Bolsonaro só adaptou e fala, ó, eu tenho Armínio Fraga, Meirelles, Edmar, Malan, Ciro, Pércio Arida. Nós temos o Guedes. Bolsonaro, ele não tem medo de deixar ninguém triste, de desagradar ninguém. Ele é bem claro. Todo mundo sabe que Bolsonaro defende. Todo mundo sabe. É inegável. Você vê verdade no que ele fala. Aí veja, a Simone Tebet mal declarou apoio no Lula e já tá querendo, ó, lavar as mãos e fala, não, olha só, estou fazendo um apoio crítico. Eu não concordo com tudo que o Lula faz. Ao olhar para o retrovisor, Lula menosprezou o eleitor. E ela fala isso perante uma pergunta, ó. A senhora falou em âncoras fiscais. Não falta clareza no programa econômico do Lula? Aí a Simone Tebet diz, ó, total. Falta uma clareza total. Todos nós erramos na campanha. Foi isso que tirou a vitória do Lula no primeiro turno. Será? Será que se o Lula realmente revelasse o seu plano econômico, será que teria tirado a vitória dele? Não, realmente tirou a vitória. Era capaz do Lula ficar em último, né? Até o Ciro Gomes passar o Lula. Até o Frederico Dávila passar o Lula, se ele explicar realmente o que ele quer fazer. Ao mesmo tempo que pregava o voto útil, que é legítimo, e eu faria a mesma coisa, defendendo o indefensável. Ele não apresentou ao Brasil as propostas que ele vai fazer se for eleito. Ao olhar apenas para o retrovisor e falar dos previsíveis acertos do passado, Lula menosprezou e não deu conforto para o eleitor. O eleitor ficou desconfiado e concluiu que precisava de mais tempo. Sabe, já assistiu o Piu Piu e o Frajola? Você se lembra do Piu Piu e o Frajola? Piu Piu tava, né, na gaiola. Eu acho que eu vi um gatinho.
Tava lá o Frajola, na cara dela. Eu acho que eu vi um gatinho. É essa história aqui. Tá claro quais são as ideias econômicas do Lula. As ideias econômicas da esquerda. Não é... O eleitor tá desconfiado. Ele só precisa um pouco de mais tempo, né? Eu acho que eu vi um gatinho. Será que eu realmente vi um gatinho? Será? Não é possível, não. O Lula é um democrata. O Lula jamais vai defender ideias, né, da extrema esquerda, comunista. Não, jamais. Não, jamais. Besteira. Aí veja mais uma vez. Aí você se questiona. Por que, né, essas pessoas do mercado financeiro apoiam tanto o Lula? Não vai me dizer que eu não baixei esse vídeo. Não baixei esse vídeo. Vou ter que baixar e volto. Pera aí. Voltei. E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. E o Bolsonaro agrada. Se Bolsonaro agrada o mercado, o PT tem que desagradar. Perante tudo isso daí, em um dos eventos que Bolsonaro estava ontem, que foram vários, com diversas pessoas, assim, uma realidade assustadora, e não estou falando só de encontrar a população, não, com os políticos, empresários. Em um deles, você vê ali, ó, tá o Lira, tá os deputados atrás, tá o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e fala o seguinte, ó, o Brasil vai ter a oportunidade, neste segundo turno, de escolher entre dois modelos bastante antagônicos, e vai caber ao povo essa escolha. O presidente da Câmara faz discurso em defesa da reeleição de Bolsonaro na manhã desta quinta-feira. E aí, veja só, eu não acho que o Lira está errado. Realmente, esses daí são coisas totalmente antagônicas. O que Bolsonaro defende e o que o Lula defende. Você viu. Bolsonaro colocou essa postagem ontem, 2016, sem conflito internacional, sem pandemia, e 2022, com o caos acontecendo. Na era PT, desemprego fica em 12% no quarto trimestre de 2016 e atinge 12,3 milhões de pessoas. Essa é a maior taxa da série do indicador, iniciada em 2012. Em 2016, a taxa média de desemprego ficou em 11,5%, depois de atingir 8,5% no ano anterior. 2022. Brasil tem a maior queda do desemprego em um ano entre 40 países. O indicador recuperou de 3,1 em agosto de 2021 para 8,9 no mesmo período deste ano, uma redução de 4,2 pontos percentuais. E Bolsonaro diz, ó, o que o PT, com toda a sua corrupção, conseguiu destruir em tempos de paz, nós conseguimos construir em meio a uma pandemia, uma seca extrema e um conflito, né, na Europa de proporções, né, impactos globais. Com eles, o Brasil perdeu o rumo. Com nós, o país finalmente entrou de vez no caminho da prosperidade. O brasileiro vai ter que fazer uma escolha. Se Bolsonaro agrada o mercado, Lula falou que está para desagradar. Itaú. Eles cortaram a estimativa do IPCA de 2022, que é um desses índices que avaliam a inflação, de 6% para 5,5%. Itaú corta a estimativa, né? Blá, blá, blá. E ele também cortou a estimativa do IPCA de 2023 de 5,3% para 5%. Informações da Bloomberg. Ontem, o Marcos Montes, que é o atual ministro da Agricultura, também comenta o seguinte, ó, ótima notícia do nosso agro. A produção brasileira de grãos deve atingir 312 milhões de toneladas na safra 2022-2023. O volume supera em 41 milhões o recorde obtido na última temporada. Isso significa mais segurança alimentar e mais alimento na mesa dos brasileiros. São propostas totalmente antagônicas. O agro é 100% Bolsonaro. Aí você vê. Gente, você pode não gostar de Bolsonaro, né? Isso aqui vai que seja um recorte. Você fala assim, eu não gosto de Bolsonaro. Beleza. Agora, pelo amor, não vai me falar que Bolsonaro não cortou impostos de diversos itens ao longo desses 4 anos. Foram mais de 4 mil itens que tiveram seus impostos reduzidos ou zerados. Enquanto isso, o Haddad está fazendo aí como promessa de campanha, ele está se comprometendo a criar IPVA para lanchas, jatos e helicópteros. E assim, na boa, isso daqui é para quem tem muito dinheiro, que é para quem tem um helicóptero. Quem é que tem um helicóptero? Tem muito dinheiro. Mas,
Cara, enquanto o Bolsonaro tá falando em cortar imposto, a turma do PT tá falando em criar imposto. É uma questão de comportamento. Você vê assim, é público e notório. Segundo turno, será uma decisão. Qual modelo econômico o brasileiro vai querer adotar? Eles dizem, a esquerda, ao invés de pensar em reduzir impostos, a eles só pensam em aumentar ainda mais a mão do Estado sobre o cidadão. Na verdade, o posto do Nine está apenas jogando para a torcida para tentar conseguir votos. Já houve declaração, de constitucionalidade pela Suprema Corte. É uma piada. Mas beleza. E aí o Lira também falou em seu discurso que o Congresso foi eleito para a continuidade de Bolsonaro. A gente até, se der tempo, vai voltar a falar isso aqui. Eu não sei se vai dar para falar do último tema do vídeo de hoje. O Congresso atual. A gente já comentou bastante. É um Congresso aí de centro, centro-direita. Aí o Lula tá falando, cara, a composição que nós temos hoje colocou o Bolsonaro lá, esse navio transatlântico chamado Brasil, tem tudo para deslanchar. Assim, ó, decolar. E para provar que o Lula tá certo, que é um Congresso eleito para trabalhar junto com o Bolsonaro, vamos olhar algumas imagens. Falam que Bolsonaro não gosta das mulheres. É um cara preconceituoso, misógino. É isso aqui, toda aquela ladainha. Várias mulheres, com Bolsonaro. Algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas várias pessoas aí que ocupam cargos na máquina pública ou já ocuparam no passado. Mulheres com Bolsonaro. Deputadas eleitas e reeleitas com Bolsonaro. Falam que Bolsonaro é preconceituoso e aquilo outro. Tá lá a deputada. Esse discurso aqui eu mando pra vocês no Telegram. O link tá aqui na descrição, como sempre. Tá falando aí se Bolsonaro tem ou não preconceito. Eu juro pra vocês que esse frame eu não peguei de forma proposital. Eu nem tinha percebido, Mas olha o miserável onde tá. Ai, danado descarado. Olha, ela tá lá dando um cheiro no cangote da Michelle. Ela tá lá, mordendo os beiços. Besta é ela. E ainda tá aqui também mando esse discurso pra vocês. Esse daqui não pode de jeito nenhum, até tá baixado aqui já. É porque tem uma música aí de fundo. Mas uma indígena que servia às Forças Armadas, que foi eleita representante do Amapá, tá lá pra falar por que ela apoia Bolsonaro. E eu realmente adorei os pontos que ela colocou, porque ela reforça a necessidade de lutarmos pela soberania do Brasil. Ainda sobre essa questão, porque aqui alguns recortes, algumas fotos. Vamos olhar num tiratema, numa imagem ampliada, para a gente ver a quantidade realmente de apoio que Bolsonaro recebeu por parte dos deputados ao longo do dia de ontem. Temos aqui o tweet da nossa ex-ministra e atual senadora Damares Alves. E ela diz, hoje no Palácio do Planalto, senadoras e deputadas eleitas e reeleitas lançaram oficialmente o movimento Mulheres com Bolsonaro. Mulheres, pobres, periféricas, negras, é esse presidente. Nós vamos lutar todas unidas, presidente. Você pode ter certeza que nós faremos a diferença. Cada uma delas aqui será coordenadora do seu estado. E nós vamos revolucionar, mostrando que o Brasil é de mulheres e é junto com o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Você vê o salão relativamente cheio, mas temos outro ângulo ainda. Olha isso daqui. Independente da coloração partidária, Ramagem. daquele chefe do executivo, buscou evitar que o Brasil mergulhasse Caiado. no desemprego, com programas de Pronamp e bem, evitamos que mais de 10 milhões de empregos fossem destruídos no Brasil. Aqui o presidente está fazendo um pequeno discurso, Só queria mostrar aqui para vocês a quantidade de pessoas que está aqui. Falei do Ramagem porque foi um dos nomes que eu estava apoiando oficialmente. Fiquei bem feliz que ele foi eleito. Vocês conseguem ver que estava bem cheio. E perceba como essas movimentações de Bolsonaro contaram lá num púlpito cheio de microfones, diversas emissoras, notícia em todos os portais e jornais do Brasil. O homem tá igual foguete. Vamos voltar que a gente vai falar mais de apoio. Não só deputadas, não só senadoras, não só deputados e senadores, mas também está chovendo apoio a nível de governadores estaduais. Ontem, no Timoso a gente trouxe aqui, o presidente recebe apoio dos governadores Ronaldo Caiado do Goiás, Gladson Cameli do Acre, Marcos Rocha,
Rondônia, Denário, de Roraima, Marcos Mendes, Mato Grosso, Wilson Lima, do Amazonas. Para por aí? Não. Não. Olha isso daí. Em outro momento, apoio do governo e prefeitos de Goiás a Bolsonaro. Não só o Caiado, mas também os prefeitos. O Zema já não é novidade, né? O Zema já tá com o Bolsonaro aí desde anteontem. Só que o Zema ontem até viralizou por causa de um discurso que ele fez. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Tem obrigação de saber as tragédias, o caos, o sofrimento que um governo do PT causa. Dá para ver que o discurso da prática é muito diferente. Eu acho que todo mineiro que conhece um pouco dessa realidade deveria falar: eu sou petefóbico, porque precisamos só se sofrer de amnésia para poder querer que esse governo volte. E olhando um pouco para trás, o que os 15 anos de governo PT trouxe para Minas Gerais? Nada. Trouxe nada. Você vê que o Zema tá descendo a mão. Sem pena. E aí, não é só o apoio do Zema que Bolsonaro está recebendo. Em Minas, 600 prefeitos se juntam a Zema em campanha para Bolsonaro. Na tarde de hoje, Bolsonaro e Zema devem participar de um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Sim, eles participaram. Olha aí. Conto com empresários. E quando sai, tá lá, né? A multidão de pessoas, a população, que é a parte mais importante de todo esse processo, é o povo, tava lá para receber o homem. Para por aí? Não para. Estamos chegando quase lá. Começamos a falar dos prefeitos. Aí você deve estar se perguntando, mas para que servem esses prefeitos? Para que servem esses apoios aí, né? Senadores, governadores. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, para adicionar no pacote, o Rodrigo Garcia já tinha declarado apoio. Não é só ele vir para a TV e falar, sabe, se você votou em mim, vote no Tarcísio. Se você votou em mim, vote em Bolsonaro. Não é só isso, campeão. Rodrigo é escalado para mobilizar 300 prefeitos e ampliar votos de Bolsonaro em São Paulo. O governador, o Rodrigo Garcia, está repassando para as campanhas de Bolsonaro e do Tarcísio o mapa dos prefeitos do estado, com cargos, convênios, interesses específicos, para que eles sejam abordados em busca de adesão ao bolsonarismo. De acordo com cálculos da campanha, Rodrigo Garcia ele teve apoio de 480 prefeitos. Destes 480, 180 já pediram voto para Bolsonaro no primeiro turno, e aí tem outros 300 que não entraram na campanha, né? Porque o Rodrigo Garcia se manteve neutro. E agora vão entrar de cabeça. 480 prefeitos do estado de São Paulo. Fora os que o Tarcísio tem. E aí, eu tô comentando com você já tinha uns 2 dias. Né? Não, você ouviu isso primeiro aqui. Falei que eu vim escutando uma coisa aqui, uma coisa colar, que até no Nordeste, Bolsonaro vinha ganhando um apoio aqui, um apoio colar. Podia, inclusive, ter uma movimentação na Bahia, onde o ACM-Neto não declararia um apoio público para Bolsonaro, porque parte do eleitorado dele votou no Lula. Mas, ainda que ele não faça um apoio público, né, a máquina do União Brasil, quem sabe, estaria dando aquele empurrãozinho. Vai, Jair. Vai, Jair. Vai que é teu. E olha só. O empurrão de ACM-Neto à campanha de Bolsonaro. ACM-Neto não vai declarar apoio em Bolsonaro no segundo turno por um cálculo muito simples. Ele perderia cerca de 15 dos 40% dos votos que obteve no primeiro turno, né, de eleitores que simpatizam com Lula. Por isso, a estratégia vai ser manter-se neutro sem nacionalizar seu palanque para conquistar mais apoiadores dos dois lados. E aí, no entanto, porém, todavia, há um acordo sendo costurado por apoiadores de Jair Bolsonaro para que, apesar de não ceder palanque, o ex-prefeito, atual candidato, o ACM-Neto, conceda parte da estrutura política de campanha
para trabalhar pelo presidente. O que isso significa? Que prefeitos, deputados, cabos eleitorais que trabalham para Semineto possam angariar voto também em Bolsonaro, sem, claro, comprometer a campanha do ex-prefeito ao governo da Bahia. E aí, olha só. União Brasil, na Bahia, já trabalha por Bolsonaro. Isso aqui saiu agora de manhã, 5 da manhã, assim que é quando o Estadão atualiza. Todo dia, 5 da manhã, sai a notinha. Damares Alves e outros bolsonaristas desembarcaram em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade baiana, bem friozinho, né? Onde a prefeita, a Sheila Lemos, do União Brasil, do mesmo partido de ACM Neto, os recebeu para evento em prol de Bolsonaro. Sem alarde, a máquina do União Brasil já começou a trabalhar pelo presidente. Pessoal, pensa o seguinte, você vai num lugar, não sei qual estado você mora, eu era da Bahia, né, quando morava lá. Nasci na Bahia, criado na Bahia. Assim, se tu me largar a não ser Feira de Santana, meio que São Gonçalo, Salvador sem o GPS eu já me perco. Tirando essas três aí, Ribeira do Pombal, região ali de Antos, etc. Eu não conheço muita coisa. Agora imagina, tu é candidato, chega lá em Vitória da Conquista, tu vai fazer o quê? Qual é a melhor praça pra tu fazer um comício? Qual é a melhor praça? Qual é o bom lugar de ir? Qual é a rádio da cidade que, sei lá, sabe, tem público, que é bom para falar com a população? Quando você tem um contato do prefeito, do cabo eleitoral, do deputado, isso, aquilo, outro, isso é tudo mapeado. Então você chega no lugar, você vai direto pro evento. E foi o que aconteceu. A Damares, junto com a Biaquices, junto com a galera, foram rodar na cidade, foram na rádio, aí conversa aqui, conversa lá, blá, 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 e você acaba furando a bolha. A campanha de Bolsonaro tá assim, gol atrás de gol. Gente, a gente tá, desde segunda-feira, o dia depois da eleição, a gente começou falando, na verdade, trazendo a própria análise da imprensa, mostrando a vitória de Bolsonaro, já falando dos possíveis acordos, já começou a segunda-feira falando que o acordo com o Zema já tá bem avançado, e de terça pra cá, esse foi terça, quarta, quinta, hoje, sexta, é só porrada atrás de porrada. Campanha de assim, o que é que você vai falar da campanha de Bolsonaro? Apoio vindo das mais diversas áreas. Um clima no Brasil onde cada vez mais as pessoas falam assim, bicho, não dá, o PT não dá, eu vou ter que sair, eu vou ter que votar no homem. Vocês virando voto. O cenário tá bom. Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Sou prefeito de todos os porto-alegrenses e trabalho diariamente para melhorar a vida da cidade e das pessoas. Continuarei agindo assim, mas, como cidadão, coerente com a minha história e princípios, não estarei ao lado do PT. Na eleição nacional, vou apoiar o presidente Bolsonaro. E o estado do Rio Grande do Sul está tendo eleições. E Bolsonaro tem um candidato lá, que é o Onyx. Você acha que o Sebastião Melo também não vai apoiar o Onyx? Tabela? Estamos no caminho. Primeira semana do segundo turno, assim. O grande vencedor, mas de disparado, se chama Jair Messias Mitonaro. É o mito. Não tem. O mito é o mito. Só tem um. Aí você vê como as coisas são. Bolsonaro tá... Cara, a bússola política do Brasil tá falando, cara, é a direita. Sem direita, pelo menos. Ela tá lá o Holiday. Ela vê um Holiday. Né? Como quem não quer nada. Finge, não, rompi com o MBL... Agora o meu candidato é o Tarcísio. O meu candidato agora é Bolsonaro. Beleza, conseguiu uns 30 mil votos. E aí agora o Holiday até vai sair do Novo. Ele vai para Republicanos. É o partido do Tarcísio, né? Lá tava o Pavanato, aquele rapazinho pequenininho ali também. Teve uns votos aí. É uma turma que finge que não é do MBL, mas tá todo mundo no mesmo barco. Mas beleza. Trazendo o voto, nesse momento, é a coisa mais importante. Sobre a turma do MBL, ontem eu vi algumas pessoas comentando sobre o vídeo do Arthur. Olha o título. Clickbait puro. Segundo turno. PT não dá. Vou no capitão. Eu parei para ler os comentários. Antes de comentar mais sobre o vídeo. A maior parte dos comentários do vídeo do Arthur. Aqui você vê que não tem nenhum corte. Eu só fiz um quadrado assim. Um que vinha um atrás do outro. Não votei no primeiro turno. Mas nesse vou de Bolsonaro. É isso. Sou nordestino. Votei no Ciro. Mas vou de Bolsonaro agora. Inclusive, temos agora algumas porcentagens, né? Como é que vai ser dividido o eleitorado Ciro e a Simone Tebet? E eu fiquei surpreso positivamente. Mas enfim, alguém vai ter que ganhar a eleição. E meu voto
pro capitão. Eu não votei no primeiro turno. Admito que eu não tinha opções de candidatos para votar. Porém, nesse momento do segundo turno, a omissão é pior. Eu não quero comer cachorro e ter que fugir do comunismo. Vou me posicionar do lado menos pior e meu voto é Bolsonaro no segundo turno. Aí o cara diz, temos que ir de Bolsonaro. PT nunca mais. Não sou gado de ninguém, nem do MBL, mas não posso ficar com o pior. Não deixo de comer ovo porque não tenho filé. Só que teve gente nesse vídeo que falou, parabéns, Arthur. Vocês estão acordando. Finalmente vocês estão vendo a realidade do Brasil. Finalmente vocês entenderam. Pessoas que eu acho que ficaram presas ao título. Esse vídeo do Arthur é um típico vídeo do Nando Moura. Ele primeiro começa falando mal do PT, pra na metade do vídeo ele começar a tentar vender a ideia que tudo que Bolsonaro fez foi muito pior do que o PT. Que Bolsonaro é pior do que o PT. E ele termina falando que ele vai na urna e vai fazer questão de apertar o branco. Independente, mesmo o cara tentando convencer o seu público a anular o voto, olha a reação das pessoas. Olha a reação das pessoas. O brasileiro cada vez mais está entendendo o que está em jogo. E isso é culpa de vocês. Virando votos, conversando com as pessoas, conversando numa boa, no papo. Sobre isso, mais relatos. O Ale diz, ó, ele coloca um chat e uma conversa de WhatsApp que ele teve, ó, tá bom, obrigado. Fala pra ele que eu agradeço muito. Consultou seu título? Tá em ordem. Você precisa votar dessa vez. Cada voto é importante. Tá em ordem. Eu vou votar. De um em um. De um em um. De um em um. Um em um. O Ansonaras colocou três histories, na verdade, do Ítalo Marcilli. Você deve conhecer quem é, né? Independente se você gosta dele ou não. Só olha o que ele diz, ó. Ele abriu uma caixinha de perguntas, né? O cara falou o seguinte: você e meu irmão me convenceram a virar o voto. Aí ele diz, ó, manda um abraço para o seu irmão. Há muitos eleitores do Lula que são pessoas boas e inocentes. Quem não é bom nem inocente é o próprio Lula. Aí outro mandava a pergunta seguinte, ó. Doc, não votei no primeiro turno. O senhor me convenceu. Dia 30, irei às urnas. Dá lá o comentário dele. E ainda coloca alguns relatos aqui, né? Não sei se esses quadrados ali de pergunta foi o Ítalo que colocou ou foi o Ansonaras, mas enfim. Fala o seguinte, ó. Estamos com medo. Aí você vê aqui, ó. 4 comentários que dá pra ler. Não votei no primeiro turno. Tava sem grana. Segunda, ainda tô. Mas darei um jeito para ir votar. Vou dar um jeito. Vou do Peru para o Brasil para votar. Esse daí tá disposto. No Kansas, voltando pro Brasil no fim do mês. Pro segundo turno. Hashtag todo voto conta. Não voltei no primeiro turno, Doc, mas irei do Rio Grande do Sul, né, de Minas, desculpa, mas irei do Rio ao sul de Minas para fazer a minha parte. É tudo nosso, tudo nosso. Cara, eu vi esse vídeo aqui, eu não tenho como me emocionar vendo uma coisa dessa. Quando eu vi primeiro, eu falei, picha, eu não acredito. Assim, a Fabi, ela colocou, esse aqui foi o primeiro que eu vi, aí assim, terceiro dia. Aí eu cliquei, era uma thread. Tinha um terceiro, tinha um segundo, tinha no primeiro dia. Esse aqui só tinha o terceiro e o segundo. Aí depois fui olhar. Isso aqui, assim, beleza. Isso aqui já tá em outro patamar. Esse rapaz aqui, o Maicon Brito, tá em outro patamar. O cara, literalmente, tá convertendo votos dentro do ônibus. Né? Às vezes o cara acaba sendo meio chato, meio isso, aquilo outro, mas independente. Tem gente que pode achar, isso aqui, aquilo outro. Mas algum voto ele tá trazendo. Você vê que o comportamento do eleitor de Bolsonaro, enquanto a turma do Lula é só ofensa, é só ódio. O cara tá no ônibus. E tá trazendo voto, e vai trazer voto pro Jair. De um em um. E aí também não tenho como deixar de falar de vocês, né, que me assistem. Acordei de manhã, aí o celular ali fica, né, as notificações dos comentários que vocês vão mandando. Aí o primeiro comentário que tava na notificação de hoje, aí eu bati o print aqui do celular e coloquei, olha o comentário. Da Regiane Soares. Mais 2 votos. Mais 2 votos. 2. 2. De 1 em 1. 2 em 2. 3 em 3. Vocês reelegeram o Jair. Vocês vão reeleger o Jair. Gente, eu falo pra vocês, repito. Foram vocês que elegeram Bolsonaro em 2018. Não foi nenhum jornalista, influenciador que conseguiu 58 milhões de votos. Foram vocês.
no homem a homem, 1 a 1, no 1 a 1. Só tem vocês. Eu tenho a mais pura convicção que a maior parte do tempo eu falo para as pessoas que já apoiam o Jair. A única coisa que eu posso fazer por vocês é trazer mais informação para fortalecer vocês, dar mais ajuda para vocês, até colocar agora o QR Code, tá aí, tô na dúvida, meu Deus, onde é que eu acho algum vídeo, alguma coisa para mostrar aqui? Tem vídeo sobre o Lula, tem vídeo sobre o Bolsonaro, tem tudo aqui. Nicolas que montou esse link, não é meu, não tô nenhuma responsabilidade. Só tô deixando aqui o link lá. Se um dia sair do ar também não é culpa minha. O link era do Nicolas, se sair do ar, eu vou ver nos comentários, eu procuro outro aí, atualizo, mando mensagem pro Nicolas. Eu posso fazer, mas são vocês, gente. São vocês que vão reeleger o Jair mais uma vez. E aí, já pegando aqui o gancho pra gente começar a falar de pesquisa, Quest. Eleitores que veem Bolsonaro merecer segunda chance, crescem. Não tô nem por números. Sai a pesquisa. A gente comentou a pesquisa do IPEC ontem também, trazia resultados positivos para Bolsonaro, né? A diferença entre quem não aprovava e quem aprovava está cada vez menor, está menor da série histórica. Agora, pessoas que acham que Bolsonaro merece segunda chance chega a 50%. 50%, metade do Brasil. Para vencer é metade mais um, hein? Metade mais um, só falta um voto. Brincadeira, falta vai. Vamos vencer de goleada. E vamos falar de pesquisa. Não, eu adoro o Matheus Leitão. É sério, todo dia ele tem que escrever uma matéria e meter o entenda. Nossa, eu não aguento. Quando eu vejo o Matheus Leitão, ele bota aqui, ó, entenda. Eu vou te explicar. Nova pesquisa Quest traz boas notícias para Bolsonaro. Entenda. Eu falei, pronto, vamos ver. Deixa eu ver se o Matheus me explica por que é bom. Aí ele listou. Eu não tô nem pros números. Vamos olhar os verbos. As palavras-chave. Entre os eleitores que votaram em Ciro Gomes no primeiro turno, 39% pretendem votar em Lula, enquanto 26% pretendem votar em Bolsonaro. Entre os eleitores que votaram na Simone Tebet, 34% pretendem votar em Bolsonaro e 25% pretendem votar em Lula. Mas peraí. Quer dizer que a Simone Tebet tem mais eleitores bolsonaristas do que o Ciro Gomes? Tô nem para as porcentagens. Eu não fiz esse exercício, mas deixa aqui, ó, porque o Matheus Leitão colocou. Lembrando que Ciro teve 3 milhões e meio de votos e Simone Tebet 4,9 milhões. Vamos ver quantos votos isso daqui representa. Ó, abri a calculadora. Vamos ver, ó. Ciro Gomes, 39% votariam no Lula. Então vou pegar aqui 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. 1, 2, 3, vezes 39%, dá 1.365.000, mais 4.900.000, 1, 2, 3, quantos por cento da Simone Tebet? Mais 25%, então, vezes 0,25. Ou seja, em tese, o Lula teria 2.590.000 votos desse rateio. Já Bolsonaro, ele teria 26% de 3 milhões e meio, cadê aqui? Vezes 0,26, que é do Ciro Gomes, que daria 910 mil, mais 4.900, 1, 2, 3, vezes 0,34, daria 2.576.000. Então, tá basicamente aí, né? Empatado. Não ficou salvo, não? Enfim. Então, nisso daí tá basicamente empatado, né? Então, realmente, Bolsonaro aí, nessa disputa aí do tal voto útil, parece que o Lula bateu o teto. Entendo assim que não vai fazer muita diferença. Mas beleza. Aí você vê, o Matheus Leitão continua falando o seguinte, ó. Sobre Bolsonaro. Cresceu. Eu não vou... Esquece o porcentagem. Vou até riscar aqui, ó. Eu não quero saber números. Vamos olhar só o verbo. Cresceu. Eleitores que acreditam que Bolsonaro merece uma segunda chance. Enquanto caiu, também não estou nem aí a porcentagem, caiu quem acha que Bolsonaro não merece segunda chance. Cresceu, caiu. Falando do Lula. Caiu o percentual que acredita que Lula merece uma segunda chance. Menos pessoas acham que o Lula merece segunda chance. Aí, para não falar que cresceu,
Eu adoro, mas ele não consegue criticar o Lula, né? Então, para ele não falar que cresceu, variou. Variou quem afirma que Lula não merece uma segunda chance. É uma piada, né? Assim, não, caiu, mas não é que subiu a rejeição do Lula. A rejeição do Lula variou. Aí depois, para não usar a mesma palavra variou, vou até pular pro último, ó. A rejeição de Bolsonaro caiu. Enquanto a do Lula aumentou, não, oscilou. E o item 4. Aumentou o voto nele como forma de não deixar o PT voltar. Aumentou, né? As pessoas que votam Bolsonaro, cara, o PT não pode voltar. Pelo amor de Deus! E é o que a gente tá vendo. Você abre o vídeo do Nando Moura, você abre o vídeo do Mamãe Falei, mesmo pedindo voto nulo. O povo falando, cara, não dá. Não dá. Eu vi alguns anarcocapitalistas, entre eles aí o Rafael Lima também falando, irmão, é Bolsonaro. Não, é Bolsonaro. Só vota e para de reclamar. Sobre as pesquisas, falando no início, né, Rede Globo, IPEC, o antagonista fez um levantamento bem interessante. É uma coisa que estava na minha cabeça, mas dá um certo trabalho de fazer, graças a Deus que eles fizeram, que é o seguinte, ó. IPEC, ex-Ibope, lidera faturamento com pesquisas. Aí fala, né, foi o instituto que mais faturou na campanha eleitoral com projeções para a campanha presidente, tanto em nível nacional quanto estadual. Foram 11,4 milhões de reais. 11,4 milhões de reais. Aí eu te pergunto, o que compensa nesse país são números? É o Instituto acertar? Porque o Ibope foi uma vergonha. Uma vergonha. Deu uma repaginada e tá boletando com força. Não é que tá boletando com força, tá boletando com mais força do que qualquer um outro. Levantamento exclusivo feito pelo analista de dados João Gabriel Almeida para o antagonista mostra que o principal contratante do IPEC foi o Grupo Globo. Quem poderia imaginar que também encomendou pesquisas ao Instituto Datafolha, em parceria com o Grupo Folha da Manhã. E o antagonista traz essa tabela aqui, ó. Se você soma ali, Datafolha, né? Contratante 1, que tá Folha da Manhã e Grupo Globo, eles colocaram asterisco, não dá para saber quanto cada um pagou, quem pagou mais, quem pagou menos. Mas quando você junta ali, né, o contratante 1 com o contratante 2, que é o Rádio Metrópole, vai dar 4 milhões e 200 mil, mais ou menos. 4 milhões e 198 mil. 4 milhões e 200 mil. Só o IPEC foram... Ah, tá ali, ó. O número. Eu tô falando matemática, tá aqui do lado. Não é como eu sou burro às vezes. 4 milhões e 198.752. Gente, isso é quase um terço do que a Globo, o Grupo Globo tá lá, ó. Contratante 1, segundo o antagonista, 100% o Grupo Globo. 11.455.087,41 É assustador. Assustador. Você vê, né? A Quest, 3 milhões e 169. Veritá, 2 milhões e meio. Capital próprio. Paraná Pesquisas, menos de 2 milhões. O FSB BTG, 1 milhão. IPESP, 880 mil. Poder Data, 622 mil. MMDA, 400 mil. Brasmark, 322 mil. O IPEC, rapaz, sim, é assustador. E foi a IPEC, né, a principal pesquisa responsável por interferir na eleição do estado do Paraná para o cargo de senador. Porque dava a entender que a única forma de tirar o Moro era votando Álvaro Dias, né? Era o nome, estava em segundo lugar. Senador não tem segundo turno. A Rede Globo, hein? Tá investindo para ter notícias. Porque no final do dia, grande parte dessas pesquisas servem para gerar notícias contra a direita. E aí, para investigar se tem algo errado, né? Tem muitas desconfianças em torno aí dos institutos de pesquisa. Foi protocolado ontem pelo Anderson Moraes, deputado estadual da Alerj, do PL, partido de Bolsonaro, um pedido de instalação de CPI para investigar a atuação e metodologia dos institutos de pesquisa eleitoral. No Senado também tem assinatura, mas você sabe que é o Pacheco, né? E sobre isso aqui eu acho ainda muito mais, isso aqui é muito mais importante do que uma CPI. É você realmente sanar o problema. Ricardo Barros,
líder do governo na Câmara, apresentou o projeto que criminaliza a divulgação de pesquisas eleitorais que divergem dentro da margem de erro do resultado das urnas. E o Lira pretende pautar o projeto na semana que vem. Tem que ter algum critério. Não pode mais deixar que institutos de pesquisa, financiados por grupos de mídia parciais, não existe um veículo de mídia imparcial. Todo tem um lado, ou mais um pouquinho, menos um pouquinho. Todo mundo tem um lado, e isso é normal ter um lado, mas não pode deixar esse tipo de coisa ser utilizado, porque ele fala, não, é ciência para interferir na eleição. Não dá. Quer fazer, faz de forma séria. E vamos continuar. Campanha de Bolsonaro, só porrada. Só notícia boa. Só notícia boa. Percebam que o que a imprensa tentou criticar Bolsonaro foi fake news sobre o MEC. A gente vai falar sobre isso. Cara, acho que vai dar tempo. Pelo menos a questão das fake news. Fake news e as fake news também sobre Bolsonaro, que ele aí quer maçonaria, isso e aquilo outro. Mas vamos continuar. Campanha do Lula. Rodrigo Pacheco se reúne com a liderança da campanha do Lula. Nem o Lula estava presente. Uau. Wellington Dias, Humberto Costa, Jean Paul Prats e o Randolfo Rodrigues. Nossa, uau. Meu Deus, quem não sabia que o Pacheco era lulista? Agora o Lula disparou. Lula encontra ex-presidente tucanos para organizar avanço sobre o PSDB. O PSDB que o Rodrigo Garcia, o maior colégio eleitoral do país, já tá para o Bolsonaro. O PSDB que o Eduardo Leite, não tá aqui ainda, né? Mas tá aqui o Eduardo Leite, não quer declarar apoio público pro Lula. Gente, esse vídeo aqui eu mando pra vocês, é um vídeo de 5 segundos, você tem que ver, porque não dá, o áudio vocês não conseguem ouvir. O Eduardo Leite termina de falar, ele bota o microfone em cima da mesa e fala: bate palma, bate palma, bate palma. Aí o povo começa a bater palma. Ele não tá conseguindo receber aplausos nem dos seus próprios amigos. Ainda sobre a campanha do Lula, causa incômodo dentro do PT a maneira como a equipe de campanha de Lula, né, divulga as adesões, né, ao Molusco neste segundo turno. A crítica é que a forma como os anúncios são feitos não causa o impacto que poderia. O impacto que o Pacheco, que o Fernando, uau, meu Deus, agora o Brasil parou. O Fernando Henrique apoia o Lula. Olha o tipo de notícia que vem da campanha do Lula. Olha os tipos de notícias que vem da campanha de Bolsonaro. Quem será que tá melhor? Aí, a gente vai começar a falar de fake news. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse monstro, diz Lula sobre Bolsonaro. Aí a Sarita diz: a dona Michele, filha de cearense, não só vota, como é casada com Bolsonaro. Esse tipo de ódio político, desumanizando o adversário, não vai colar. E aí teve uma galera bem responsável, gente com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, que não é a primeira vez que joga pra torcida, faz sempre questão de criticar Bolsonaro em diversos momentos para mostrar que é independente. Tava lá, né, tentando dividir o país, colocando a culpa da eleição no Nordeste, que os votos do Nordeste aumentaram em relação a 2018. E, independente de tudo, é um ato muito irresponsável. Pra que criar briga com o nordestino nesse momento? Aí você vê que o Lula tá tentando tirar vantagem. Já Bolsonaro tá falando, ó, não caiam em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do Nordeste. A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, etc. Agora tentam com nordestinos para abafar conquistas, como a transposição do São Francisco, que nós concluímos. Tem muita aí na direita que diversos momentos cruciais da campanha de Bolsonaro, do governo de Bolsonaro, deixa o capitão na mão. Isso me deixa triste. Isso me deixa muito chateado. Sou passador de pano? Eu sou. Tô nem aí. Tá achando ruim? Morde o cotovelo, como diz o Neymar. E aí, veja só. A imprensa se dedicou aí nos últimos dias a levantar uma fake news sobre a questão do MEC, que o governo aí teria... Na verdade, foi o MEC, né? Foi o governo ter cortado o financiamento para universidades, para isso, para aquilo outro. E Bolsonaro teve que desmentir mais uma vez, né? Essas maluquices que comentaram. Olha isso daqui. Chegando agora pra gente, o Bolsonaro falou agora há pouquinho com o Leandro Magalhães a respeito do MEC. Dá uma olhada.
chama-se contingenciamento. E eu tenho que seguir a lei de responsabilidade fiscal. E o repasse de recurso é em função da entrada de receita. Então, o que foi adiado até dezembro é uma pequena parcela. Deixa bem claro, o orçamento para a educação, para o ensino superior no corrente ano é quase 1 bilhão superior ao ano passado. Apenas contingenciamento que todos os governos fizeram, não por maldade ou vontade própria, mas para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E eu tenho algo, né, que outros não tinham, tem um teto de gasto. O orçamento será todo ele liberado no corrente ano. E deixo claro, o orçamento do ano que vem, que muita gente bate em mim, ele vai cortar a fralda geriátrica, vai cortar o ovo da merenda escolar. O orçamento não é o decreto do presidente. O orçamento, a gente manda a mensagem para o parlamento e os parlamentares então aperfeiçoam o orçamento. E só passa a ser lei depois de eu sancionar. Ou seja, todos os possíveis equívocos, é uma peça extensa, muito grande, serão corrigidos pelo parlamento brasileiro e o orçamento, como em anos anteriores, estará à altura da necessidade do nosso povo, de modo que possamos atender a todos, né? De forma bastante econômica e democrática. O senhor acredita que vai, com o apoio do Zema, virar a eleição aqui em Minas no segundo turno? Eu tenho certeza. O Zema... Não adianta. Explica. Fala o que está acontecendo, mas as pessoas não querem ouvir. A própria Universidade Federal da Paraíba fez uma nota, esclarecimento à comunidade. O contingenciamento anunciado pelo governo federal não é corte. É uma medida de responsabilidade fiscal, controlando gastos em razão de avaliação periódica de receitas, tendo a possibilidade de alcançar apenas o orçamento discricionário, ou seja, não afeta salários. Contudo, o governo federal já sinalizou que os recursos poderão ser liberados em breve. No caso da Universidade Federal da Paraíba, em razão das decisões acertadas em planejamento, Pró-Reitoria de Planejamento e Execução, o contingenciamento não afetará qualquer bolsa, assistência estudantil ou ações discricionárias previstas durante esse ano, incluindo os orçamentos dos centros. Valdinei Gouveia, reitor da Universidade Federal da Paraíba. E a imprensa segue na fake news. Mas vamos lá. Sobre educação, antes de voltarmos a falar sobre fake news, também isso aqui é uma fake news, né? Pior que o Lula, ele faz educação e faz uma fake news contra o governo Bolsonaro. Escute a nova gafe que o Lula cometeu ontem ao lado do Haddad. Tá pequenininho aqui o Haddad, ele tá só de... Cadê? Tá só aqui de lado, ó. Esse aqui é o Haddad, ó. Haddad, ex-ministro da Educação do Lula. Ao lado do ex-ministro da Educação, o Lula falou o seguinte e foi desmentido já pelo nosso ministro da Educação, o Vitor Godoy. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. E é por quê? As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Vocês viram aí ele mesmo falando que nunca se preocupou com a educação brasileira. E isso é verdade. Se nós olharmos o que nós herdamos de educação em 2019, nós tínhamos milhares de crianças que deixaram de ser alfabetizadas pelo descaso. E nós, em 2019, percebendo esse problema, criamos uma secretaria de alfabetização para cuidar da alfabetização, cuidar da educação brasileira. A nossa política é baseada na ciência, com abordagem prática. E já estamos em mais de 5.160 municípios, transformando o processo de alfabetização no nosso país. Os relatos dos professores são incríveis. Estamos conseguindo alfabetizar nossas crianças hoje em menos de um ano. Coisa que o governo lá atrás botou meta para alfabetizar no final do 3º ano. Então, isso sim, nosso governo se preocupa com a educação brasileira e está trabalhando para transformar a alfabetização das nossas crianças. Imagina mais 4 anos de governo Bolsonaro. Fecha todas as cidades do Brasil que estão faltando. Faltando poucas, porque já tem quase 5.200. Menos de um ano. Parabéns, ministro Vitor Godoy e toda a equipe do MEC. Ainda sobre fake news, essa daqui é tão absurda que virou notícia da Folha de São Paulo. E o Janones ainda se vangloria. Em postagens, Janones chama Bolsonaro de anticristo e usa fake news. Quem diz é a Folha de São Paulo. A UOL compartilhou uma matéria da Folha de São Paulo, quando o painel do Fábio Zanini. Aí tá lá, ó. Grande parte das acusações do deputado que apoia o Lula são distorções ou simplesmente fake news. Procurado, Janones não respondeu. No comando lulista, o estilo de Janones gera algum incômodo, mas a ordem é seguir pragmático e deixá-lo tuitar o quanto quiser.
Mente aí, Janones. Mente. Aproveitando o fato de que o deputado não é membro formal da coordenação de campanha. Aí o Janones vai ao Twitter. A Folha de São Paulo coloca esse tweet na matéria, que é o seguinte, ó. 5 horas após a live que fiz, revelando a ligação de Bolsonaro com a seita maçônica, já batemos 1 milhão de visualizações. E tá se vangloriando que 1 milhão de pessoas já viram fake news. 62 mil compartilhamentos, 87 mil comentários. Isso só no Face. Somando todas as redes e páginas, já chegamos a 4,4 milhões. Continua esparramando. É guerra. O cara tá confessando, né? Ele tá celebrando. Eu nem tô trazendo pra vocês os problemas que eu venho tendo com relação, né, a questões que o PT diz que eu estou fazendo, que eu estou fazendo aquilo outro. Né? Problema meu, eu resolvo. Agora o PT fala, não, esse tweet aqui desse menino teve não sei quantas curtidas. Tá aqui, até a Folha de São Paulo. Aí ontem, o Lula gravou um vídeo falando que ele é contra. O candidato Lula desmente fake news e reitera que ele é contra o meu corpo, minhas regras. Beleza. Quero mostrar para vocês alguns comentários que petistas fizeram sobre esse vídeo. A começar pela Carol. Entra no perfil dela, você vê. Ela é eleitora do Lula, milita pelo Lula e diz, ó. Muito bem, Luli. Traga os votos dos cristãos e depois vamos legalizar. Vamos passar a perna nos cristãos. O Jade também é lulista. O povo acha mesmo que Lula vai fazer um vídeo dizendo se é a favor para dar munição para fake news? Ele é contra, mas a favor da legalização. E como ele mesmo diz no vídeo, não é questão pessoal, e sim de saúde pública. Kingo demais. King, deve ser ele falar rei demais, né? King é rei. A Cami diz, olha o que a Cami diz. Gente, deixa o homem fazer propaganda dele para conquistar os crentes. Deixa o homem trabalhar. É disso que precisamos. Falar que é contra. Postar TBT com papa, falar de família, preço da gasolina, nada de pauta identitária e criticar a polícia até dia 30. Depois do dia 30, senta a mão. Giovana, ele tá sendo muito esperto. Porque ser contra é opinião pessoal, mas não significa que seja contra a legalização também. A própria esquerda tá dando risada, falando o Lula tá indo bem estrategicamente. Vamos enganar o cristão. Pelo menos o que eles estão falando aqui, né? O James, Giovana, toda essa turma. Aí, veja só. Na rede social, né, as pessoas foram dar um bizu, né, um Google, algumas matérias antigas. Desse ano, 6 de junho. Celebridades. A feminista Maria Ribeiro defende Lula calado sobre essa pauta até ano que vem. Abre aspas, estou no nível estrategista máximo e acho que Lula não tem que falar sobre meu corpo, minhas regras. Aí a gente fala no ano que vem. Entendeu? A gente precisa ganhar essa eleição. Depois ganha a gente vem, hein? Não conta não, Lula. Pauta secreta. Pauta secreta. A quem parte do PT atribui a declaração desastrosa de Lula sobre meu corpo, minhas regras. Petistas dizem que a sugestão teria partido de Janja. Aí imagina, Lula, alguns anos mais velho que a Janja, né? Meio coroinha, já 76. Aí vai dormir, meu amor, passa a mão no peito, né? Peito do Lula, meu amor. As coxas do Lula, meu amor. Aprova pra mim, meu amor, me ajuda, né? Aí bota um batom assim, a Janja, dá um beijinho. Meu amor. Já imaginou? Fala aí que a Janja, né? Recém-casada, assumiu o papel de protagonismo na campanha. Você já imaginou? 4 anos desse cara, todo indo dormir, mão no peito. Meu amor, vamos provar essa pauta aqui. Olha essa matéria de 2010, do Globo. Acho que o PT vai entrar na justiça também para tirar essa matéria do ar, né? Que tá demais esses dias. O PT já puniu deputado contrário. O PT fechou questão a favor da legalização, meu corpo, minhas regras.
e Dilma sempre defendeu essa tese. Se o Congresso aprovar essa lei, Dilma vai dar o seu aval. Agora, o que eu acho estranho é mudar de posição por interesse eleitoral. O que Dilma fala agora contraria toda a sua vida e ninguém muda de opinião do dia para a noite por uma questão filosófica. Então vale mentir? Quem dizia isso na época? O Bassuma. De religião espírita, Bassuma foi punido com 1 ano de suspensão do exercício do mandato parlamentar pela Comissão Nacional de Ética do partido em setembro de 2009. Isso por ter descumprido a resolução partidária aprovada em 2007 sobre a questão do Meu Corpo, Minhas Regras, continha o seguinte texto, abre aspas, a defesa da autodeterminação das mulheres, da descriminalização do meu corpo, minhas regras e regulamentação do atendimento a todos os casos no serviço público. Aí a matéria continua falando, na ocasião, a secretária de Mulheres do PT chegou a propor a expulsão de Bassuma do partido, mas ele só foi suspenso. Pelos mesmos motivos, o deputado Henrique Afonso do PT do Acre também recebeu uma suspensão de 3 meses. Na ocasião, ainda foi aprovada a emenda da deputada Cida Diogo, PT do Rio, determinando que Bassuma retirasse de tramitação da Câmara todas as propostas que tratam da questão da defesa da vida. O presidente do PT, da época, 2010, José Eduardo Dutra, rebateu as afirmações de Bassuma. Dutra disse que Bassuma foi suspenso por atacar publicamente a posição de petistas que defendiam a legalização. O Bassuma não foi suspenso por ser contra. Isso é mentira. Ele foi suspenso por fazer campanha atacando o PT e deputados do partido que defendiam a descriminalização dessa prática. E o Lula tá o grande defensor da família, né? Aqui algumas matérias que o Demagogia trouxe do próprio site do PT. 28 de setembro de 2018. Aumento da bancada conservadora ameaça debate sobre Meu Corpo, Minhas Regras. Advogadas pedem apoio petista pela descriminalização em 3 de agosto de 2018. Tweet oficial do PT. 28 de setembro de 2021. Mulheres seguem lutando pela legalização. Mulheres vivem ameaças com a ofensiva conservadora e fundamentalista do governo Bolsonaro e seus aliados. Site oficial do PT também. 30 de dezembro de 2020. Madrugada histórica. A Argentina aprova legalização. Por outro lado, sobre defesa da vida. A atriz não freia. E aí, porque ela não freou, né? Perdeu a vida. E Bolsonaro fala, ó. Está permitido agora culpar a vítima? Absurdo. Chega de inversão de valores. Não foi a atriz que perdeu a vida por não parar o carro. Foi o bandido que escolheu tirar a vida dela. Quanto mais tentam justificar uma crueldade dessas, mais eles se sentem no direito de serem cruéis. É tudo um grande absurdo. E pessoal, vai lá no Telegram, pega todos os vídeos do vídeo de hoje, inclusive o que eu não dei play, né? As deputadas falando sobre Bolsonaro. Lembrando mais uma vez, até dia 30, esse QR Code não é Pix, não é nada. Ah, eu não lembro de que tá aquele vídeo, aquele outro. O Nicolas tem feito esse link aqui, espero que ele atualize com informações, mais vídeos, etc. É só clicar, tá lá. Inclusive tá as entregas do governo por estado, né? Estado Bahia, tudo lá bonitinho. Tá aqui, ó. Vai estar sempre aqui em cima. Tá na dúvida? Bota lá, mostra pro seu amigo e traz mais um voto pro Jair. Coisa mais importante de todas. E aí, também, se puder, compartilhe o vídeo. Se gosta do meu trabalho, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E eu vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!